Olá, turma, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito importante na biologia e que, na verdade, é essencial para a vida na Terra inteira: a fotossíntese. Antes de começarmos, eu quero que vocês imaginem o seguinte: todas as plantas ao redor, desde as gramas da calçada até as grandes árvores, pois então ela tem uma capacidade que nós seres humanos não temos. Ela consegue produzir o seu próprio alimento usando apenas a luz solar, água, gás carbono. Esse processo que nós vamos entender hoje, passo a passo. Nós vamos descobrir o que é a fotossíntese, onde ela acontece dentro da célula vegetal, como cada etapa funciona e por que esse processo é tão importante para nós no planeta Terra. Eu vou explicar tudo com calma, de um jeito bem simples e usando slide para ajudar vocês a visualizar melhor. Então preste atenção porque esse conteúdo parece muito em prova, trabalhos e vestibulares. E quando a gente entende direitinho, tudo fica muito mais fácil. Vamos começar? Bom, para começar, vamos entender o básico. O que é a fotossíntese? A fotossíntese é um processo que acontece em plantas, algas e cianobactérias. Esses organismos conseguem fazer algo incrível. Eles transformam a energia da luz do sol em energia química. Eles guardam dentro da própria célula na forma de glicose. A glicose é como se fosse o combustível da planta. É com ela que a planta cresce, produz folhas, flores, semente, tudo. É para isso acontecer, a planta pega três coisas somente: a luz do sol, a água que vem do solo, gás carbônico que está no ar. Com esses ingredientes, ela consegue produzir a glicose, que é o alimento delas, e oxigênio, que é liberado para o ambiente. E olha que curioso. Esse oxigênio é a planta que libera exatamente o gás que nós respiramos todos os dias. Ou seja, sem a fotossíntese, não teríamos oxigênio suficiente para a vida na Terra. É um processo muito mais importante do que parece. Então, resumindo bem devagar, a planta absorve a água pela raiz, capta a luz pelas folhas e puxa o dióxido de carbono do ar. Aí dentro dela acontece um processo químico que transforma tudo isso em energia para ela e oxigênio para nós. Agora vamos entender onde tudo isso acontece dentro da planta. Para isso, no slide aparece uma célula vegetal bem detalhada. E por que essa imagem é importante? Porque ela mostra a organização interna da célula. E dentro dela existe uma organela especial chamada de cloroplasto. E onde a fotossíntese realmente acontece? A célula vegetal tem várias partes. Tem o núcleo, a parede celular, o vacúolo, mitocôndrias, ribossomos, mas para a fotossíntese que importa mesmo é o cloroplasto. Agora olha, o cloroplasto, com mais calma, ela tem um formato oval, é cheio de estruturas internas. Lá dentro existe pequenos discos chamados de tilacoides. Você pode imaginar os tilacoides como se fossem moedas. Moedas verdes empilhadas, quando elas estão empilhadas, formam grana ou grano no singular. E ao redor desse disco existe o estroma, que é como um líquido gelatinoso parecido com o citoplasma da célula. Então anota isso aí. Fase clara da fotossíntese, ela acontece no tilacoides. Fases escuras, ou ciclo de Calvin, acontece no estroma. Ah, e mais um detalhe importante: o cloroplasto é verde por causa da clorofila, um pigmento que absorve a luz, e por isso que a maior parte da planta também é verde. Mas fique esperto, gente, nós falamos muito de clorofila, mas ela não é o único pigmento que existe.
pois dentro do cloroplasto existem outros pigmentos que ajudam a captar a luz, como a carotenoide, que dão cores amarelas e alaranjada, e a ficobilinas, que está presente em algumas algas. Esse pigmento serve para aproveitar diferentes tipos de luz, como por exemplo em época do ano em que a luz diminui e os caroteroides ajudam a planta a absorver o que sobrou. É por isso que algumas folhas ficam amareladas ou alaranjadas em certas estações. Agora sim, vamos entrar na primeira parte da fotossíntese, que é a fase clara, também conhecida como reação fotoquímica. Essa etapa recebe esse nome porque ela precisa da luz para acontecer. Ela ocorre no tilacoides, aquele disquinho verde dentro do cloroplasto. Mas o que acontece nessa fase? Primeiro, a luz do sol tinge os pigmentos presentes no tilacoides. Essa luz deixa os elétrons superenergizados. Depois, a planta realiza a fotólise da água, ou seja, ela quebra a molécula da água. Essa quebra libera oxigênio, que vai para o ar, e libera também elétrons e prótons. E por fim, a energia captada, a planta produz duas moléculas muito importantes, ATP e NADPH, onde o ATP é aquela moeda da energia da célula, e NADPH, que é o que leva os eletroenergizados para a próxima fase. Na verdade, tudo isso vai ser usado na próxima fase. Agora nós vamos para a segunda etapa, que é a fase escura, ou ciclo de Calvin. E já deixando claro, fase escura não significa que é no escuro, tá bom? Significa que ela não depende diretamente da luz. Ela acontece no estroma, aquela parte mais fluida do cloroplasto. Nessa etapa, a planta finalmente vai produzir a glicose. Mas como isso vai acontecer? Bom, isso vai acontecer com a ajuda do ATP e do NADPH, que foram feitos na fase clara, onde a planta pega o dióxido de carbono do ar e vai transformar esse carbono em moléculas maiores. O ciclo de Calvin é dividido em três partes, onde na primeira parte acontece a fixação do carbono, onde o dióxido de carbono entra no ciclo de Calvin, depois acontece a redução, onde a energia é usada para transformar as moléculas. E por fim, acontece a regeneração, onde o ciclo volta ao começo para captar mais dióxido de carbono. Depois de várias voltas desse ciclo, a glicose é formada. Essa glicose vai servir como energia para a planta crescer e se manter viva, como eu disse anteriormente. Bom, agora que você já entendeu como funciona a fotossíntese, eu quero te mostrar por que esse processo é tão incrível e tão importante para o nosso planeta. A fotossíntese, além de gerar oxigênio, pois sem ela nós não respiramos, ela consegue controlar o clima, removendo o dióxido de carbono da atmosfera, mantém a vida terrestre, pois as plantas são e fazem parte da cadeia alimentar. Sem contar que ela produz alimento para o planeta inteiro, direto ou indiretamente. Sem mencionar que alguma delas nós podemos comer o fruto ou até mesmo consumir as folhas dela. Sem contar que algumas plantas também são medicinais, elas mantêm a floresta e o ecossistema vivo. É impressionante como um processo que acontece dentro da célula tão pequenininha consegue influenciar um planeta inteiro. Bom, então para fechar com chave de ouro, vamos recapitular. A fotossíntese transforma a luz em energia útil. Ela acontece no cloroplasto, passando pela fase clara e pelo ciclo de Calvin. No final, a planta ganha alimento e nós ganhamos oxigênio. Esse processo é um processo fundamental para toda a vida da Terra.
Eu vou deixar um breve questionário bem simples para vocês responderem e mostrarem para si mesmo que vocês realmente entenderam sobre a fotossíntese. É um questionário breve, tem 10 questões somente. Espero que vocês respondam muitos, né? Mas espero muito que essa explicação tenha ajudado vocês a entender de uma forma bem mais simples e clara. Se você gostou, compartilha, comenta ou envia para alguém que está estudando também. Obrigado por assistir e até a próxima.